Bem-vindos a este espaço de entrevista da Bola TV. O nosso convidado hoje é Luís Montenegro, 51 anos, centésimo décimo nono Primeiro-Ministro de Portugal, líder do 24º Governo Constitucional. Dr. Luís Montenegro, seja bem-vindo às novas instalações da Bola, neste dia de 80º aniversário do nosso jornal. A primeira questão que eu tinha para lhe colocar é o que é que mudou na sua vida pessoal, no seu dia-a-dia, a partir do dia 2 de abril de 2024? Ora, antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela honra que me dão em poder estar associado a esta evocação dos 80 anos de vida e de história de um jornal que é, de facto, uma referência naquilo que é o jornalismo desportivo em Portugal, na Europa e no mundo, como, aliás, acabei de ouvir da boca do Presidente da FIFA com total propriedade e sentido de reconhecimento, que a nós, portugueses, muito nos orgulha. O meu desejo de que continuem este trabalho, aproveitem o legado que trazem estas 8 décadas e construam, naturalmente, no futuro com nova ambição, com uma nova configuração, novas instalações, novas abordagens, novos desafios, também a continuidade dessa referência enquanto entidade que transmita às portuguesas e aos portugueses espalhados por todo o mundo as incidências de todas as modalidades, com um especial destaque, é verdade, para o futebol. Depois, no dia 2 de abril de 2024, a minha vida efetivamente mudou, mas já agora aproveito que não mudou muito na minha ligação ao desporto. Portanto, continuo sempre que posso a praticar desporto, por um lado, e por outro lado a acompanhar também a vida desportiva aos mais variados níveis. Hoje mesmo é um dia particularmente importante porque a nossa Seleção Nacional de Handball vai disputar um jogo importantíssimo numa fase a que nós não estamos habituados de chegar e com a ambição ainda de ir mais longe e, portanto, a partir das 7h30 da tarde estarei preso à televisão para acompanhar esse jogo, para além de outros jogos importantes que também há hoje. Mas este eu destacaria porque é também a primeira oportunidade que tenho de poder destacar esse, enfim, desempenho absolutamente notável que a nossa equipa tem registado. Enfim, numa área já não tão ligada ao desporto, obviamente que do ponto de vista pessoal, familiar, tem sido um tempo muito desafiante, mas também muito estimulante. Eu estou a fazer aquilo que gosto, estou muito empenhado em aproveitar a oportunidade que os portugueses me conferiram de governar o país, para transformar a vida do país, para dar mais bem-estar às pessoas, para poder resolver muitos dos problemas que as apoquentam no dia-a-dia e poder também projetar o Portugal do futuro. Há coisas que eu sei que podem ser decididas hoje, que não vão ter um resultado enquanto eu aqui andar, mas que vão perdurar enquanto elementos estruturantes para termos uma sociedade mais justa, livre e também com mais saúde. E a saúde é um dos elementos que também dimana de mais atividade esportiva, que é uma das nossas propostas. Já iremos lá. Antes só gostava de saber se é particularmente difícil ser líder de um governo minoritário. E nós assistimos às conversações para aprovar o Orçamento de Estado que não foram propriamente fáceis. Sim, é assim, não é o primeiro governo que tem maioria relativa, isto é, que não tem a maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República a suportá-lo. Esses governos que têm maiorias absolutas, evidentemente que como ponto de partida, e apenas como ponto de partida, têm mais condições, porquanto não têm a necessidade de, enfim, acertar muitos dos instrumentos legislativos que carecem de pronúncia no Parlamento. Mas, como aliás se provou com o governo que me antecedeu, o ter maioria absoluta não é necessariamente a garantia de estabilidade e a garantia de durabilidade e mesmo de capacidade de execução dos governos. Aquilo que faz os governos vingar são as suas políticas, é o seu dinamismo, é a sua capacidade de realização e é nisso que nós estamos empenhados. Evidentemente que quando as questões passam pelo Parlamento, a complexidade hoje da composição parlamentar obriga-nos ao diálogo político, mas nós temos essa cultura democrática de tolerância, de compreensão por aquilo que são
as posições que são diferentes das nossas, que são legítimas e que também estão legitimadas pela vontade popular. Portanto, e é nesse contexto que nós trabalhamos. Eu devo confessar que não me queixo das condições. A única condição que eu estabeleci e que propus ao povo português na campanha eleitoral era ganhar as eleições, ter mais um voto de qualquer outra força política para ser Primeiro-Ministro. Eu sei que na Europa há muitos países onde isso não acontece. Em Portugal nós experimentámos uma única vez essa circunstância. Eu acredito num sistema político onde a base da legitimação é, sem dúvida, a vontade popular. E nas eleições legislativas em Portugal, a vontade popular expressa-se, em primeiro lugar, pela eleição dos deputados, mas focados na escolha de um primeiro-ministro. E focados também na escolha daquilo que é a espinha dorsal de uma política governativa. E eu fiz disso uma questão, como sabem, na campanha eleitoral, e foi a única condição que me impus a mim próprio. A partir daí, essa condição realizou-se. A minha obrigação não é queixar-me das circunstâncias, é ultrapassá-las, superá-las, resolver os problemas. Vamos entrar na parte mais desportiva. Depois do aumento no Orçamento de Estado para o desporto na ordem dos 8,3%, de 50,3 milhões para 54,5, o Governo vem ainda acrescentar uma verba de 65 milhões a serem usados entre 25 e 28 para o fomento desportivo. Quer isto dizer que pela primeira vez, desde 25 de Abril, o desporto deixou de ser visto pelos governos como uma despesa e passou a ser visto como um investimento suscetível de a prazo impactar positivamente em gastos com a saúde, com a educação, com a justiça, com a administração interna, com a segurança social, numa lógica de que um país saudável, com alternativas mais diversificadas da prática desportiva para a juventude e não só, pode funcionar melhor. Sem dúvida, é exatamente esse o pressuposto e é uma daquelas políticas que os seus efeitos, aquilo que se pode vir a traduzir em termos de benefício para a vida das pessoas, não é propriamente imediato. Há alguns efeitos mais imediatos, mas há alguns de médio e de longo prazo, como aqueles que destacou. Nós, em primeiro lugar, temos que saber qual é o ponto de partida. O ponto de partida é que nós podemos, porventura, dada digamos, a vida desportiva que temos, a circunstância de termos uma comunicação social especializada, com 3 jornais diários desportivos, uma coisa que é relativamente invulgar, com televisões, como é o caso da Bola TV, nós podemos ser levados a pensar que o país tem um nível de prática desportiva ao nível dos melhores da Europa ou do mundo. Ora, isso é errado. Nós estamos precisamente na cauda dos países em termos de disponibilidade e prática desportiva como elemento do dia-a-dia, do cotidiano das portuguesas e dos portugueses. É verdade que nos últimos anos tem havido uma evolução, nós temos hoje as ruas das principais cidades, dos centros urbanos, muitas vezes com novos equipamentos, até urbanos, para a caminhada, para o passeio, para a corrida, enfim, para parques desportivos ao ar livre, para o exercício, mas nós estamos muito atrás. E isto não se resolve com palavras, isto resolve-se com ações. O que é o nosso plano? O nosso plano é ganhar bem-estar físico e bem-estar mental, que também significam saúde física e saúde mental, hábitos de lazer, hábitos de convivência, hábitos de saúde que possam, no futuro, desembocar numa melhor taxa de, enfim, retorno no que diz respeito, como referiu, à educação, à saúde, à capacidade até de inovação do país. Quando nós entramos num conceito de saúde e bem-estar, quando nós entramos também num conceito de competição, e eu já vou às duas componentes, nós também estamos a estimular a nossa capacidade de superação, estamos a estimular a nossa capacidade de sacrifício e de lutar por um resultado. E isso também faz o país crescer. Isso também tem reflexos económicos a médio prazo, para além dos efeitos económicos da própria indústria do desporto, que hoje, felizmente, nós encaramos também com profissionalismo. O que é que nós no Governo pensamos? Pensamos que era preciso, em primeiro lugar, dotar as instituições, o Comitê Olímpico Português e, através dele, as federações, individualmente consideradas, de condições para poderem ter melhores instalações físicas e para poderem ter melhor formação de quadros para ensinar e motivar a prática desportiva. Através disso,
nós criamos uma rede, ou queremos criar uma rede, que detecta precocemente os talentos, as vocações mais, enfim, com maior afirmação, ao mesmo tempo que, com uma política de proximidade com os clubes, com as instituições, com as autarquias locais, nós podemos cultivar a prática desportiva e, a partir daí, também, no fundo, tirar partido daquilo que são, enfim, os talentos que vão aparecendo. E depois aí há sempre uma zona que conjuga clubes, escolas, autarquias, há sempre uma zona onde depois temos que abrir duas avenidas. A avenida do desporto de lazer e a avenida do desporto de competição e da alta competição em particular. E eu também creio que é bom para o país continuar a ter, nós temos sido um case study no mundo, porque temos fabricado campeões em várias modalidades, temos muitos dos melhores praticantes do mundo em várias modalidades, e dado digamos, o horizonte de recrutamento que temos, isso é de facto muito significativo. Mas não há dúvida que os atletas de exceção e de excelência são uma grande motivação para o país. Eles acabam por expressar uma cultura de identidade nacional, de valores nacionais, de coesão da comunidade portuguesa e, ao mesmo tempo, são o maior incentivo aos mais jovens e também aos menos jovens, mas sobretudo aos mais jovens, para poderem eles próprios ver despertar em si a prática desportiva e um caminho de afirmação, eventualmente, na alta competição. O que está a dizer parece-me absolutamente certo, mas não acha que existe o perigo de, nas alternâncias políticas, tudo isso se diluir? Vem um governo e faz de uma maneira, vem outro governo e faz de outra. Não seria tempo de haver uma espécie de acordo de regime entre os principais partidos? A experiência... Para criar algum tempo. Porque aquilo que está a fazer hoje não vai ter resultados nas próximas eleições, vai ter resultados, se calhar, daqui a 20 anos. E nós vimos pelo velódromo da Nadia, que foi feito em 2009 e teve resultados em 2024. Sem dúvida. Eu aliás, conheço esse processo muito bem. Eu já era, na altura, deputado eleito pelo Círculo de Aveiro e lembro-me bem da luta que foi criar as condições para fazer aquele investimento, em Sangalhos, mais propriamente, uma terra de resto com uma grande afinidade com o ciclismo, e não há dúvida que é verdade. Na altura, aquele investimento foi questionado por muita gente. Chamaram-lhe elefante branco. Há muita gente que acreditava que aquilo ia redundar num tremendo fracasso e que mais tarde ou mais cedo ia fechar portas. E de facto, hoje vibramos com o ouro olímpico, que só foi possível precisamente por causa daquela infraestrutura e pela visão de futuro que ela comporta. A propósito desse ouro olímpico, em Paris ficou na medalha ao lado do Yuri Leitão e do Rui Oliveira, e na altura prometeu mais verbas para o desporto. Depois veio a ser acusado de demagogia e de aproveitar-se da visibilidade do ouro olímpico. Com este aumento no orçamento e com esta dotação de 65 milhões, sentiu-se vingado? É assim, eu vou talvez contar pela primeira vez uma coisa com algum detalhe. Eu fui a Paris, com todo o gosto, com um programa que estava pré-determinado e que me levava ao estádio da canoagem para assistir às provas da nossa equipa, uma modalidade na qual temos tido também muitas alegrias e grandes campeões, o maior dos quais o Fernando Pimenta, mas também o Emanuel Silva e todos aqueles que agora estão a despertar e que também já têm títulos. Aqueles e aquelas já agora, que é uma outra dimensão do nosso projeto, é a igualdade de oportunidades para mulheres e homens, mas sem me querer desfocar dessa questão, estava previsto ir à canoagem, estava previsto ir à aldeia olímpica, estava previsto ir ao atletismo. E fui eu próprio que quis ir assistir àquela prova, contra aquilo que eram as indicações, nomeadamente de ajuste de programa e de horários, da equipa da Embaixada que me acompanhou, da equipa do Comitê Olímpico que me acompanhou e dos meus próprios assessores. E eu devo dizer que, quando quis ir assistir àquela prova, estava longe de imaginar que nós íamos ter o sucesso que tivemos e ninguém conseguiu antecipar que nós poderíamos ganhar aquela medalha de ouro. Vamos ser honestos, que havia esperança que eles podiam fazer uma boa prova, eles já tinham tido desempenhos interessantes anteriormente, mas havia muito pouca gente. E, portanto, eu não fui tirar partido de nenhum tipo de desempenho, até porque eu não sabia qual é que ia ser o desfecho. A probabilidade era relativamente baixa.
Devo dizer que foi das coisas mais emocionantes da minha vida. Eu gosto muito de desporto e acompanho vários desportos, ainda hoje, sempre que posso, quer presencialmente, quer através da televisão, e, enfim, e dos jornais, e hoje das ofertas digitais também, mas foi de uma emoção indescritível. E eu, enfim, vi de facto aí já uma grande retribuição da ousadia que tive de propor-me ir assistir àquela prova quando não estava previsto. E depois tive a oportunidade única de estar com os atletas escassos minutos após eles terem cumprido aquela notável prova enfim, e terem de facto dado uma alegria incomensurável ao povo português. E foi entre lágrimas de alegria que eles, em particular o Rui Oliveira, falei com os dois, com o Yuri Leitão e com o Rui Oliveira, e os dois muito simpáticos, apesar da emoção que aquele momento lhes trazia, mas ele disse-me, não deixe de apoiar o desporto e não deixe de apoiar o ciclismo, e o ciclismo de pista. E eu prometi-lhe que assim seria, e portanto, naturalmente que fico neste momento com aquele grau de satisfação de estar a cumprir compromissos, mas também de estar a erguer uma política, porque isto não é um prémio para quem já teve desempenhos, isto é uma condição que nós queremos criar para quem vem a seguir, para quem está hoje e para quem vem a seguir. E eu faço isto por convicção, faço isto porque eu entendo mesmo que um desporto mais qualificado, outra dimensão deste nosso projeto, é termos uma ligação com a academia, termos uma ligação com a formação, para cada vez termos maior índice de profissionalismo, para tirarmos proveito de todo o potencial dos nossos atletas. E portanto, não é uma questão de me sentir vingado, e até vou dizer uma outra coisa. Eu acho que, eu percebo a pergunta que faz do ponto de vista da perenidade das políticas e das apostas. Eu acho que depois daquilo que nós vamos conseguir fazer nos próximos anos, não há nenhum governo que vá desperdiçar este trabalho, honestamente. E acho que quando as coisas são bem feitas, e eu espero mesmo que elas se possam agora materializar, todo esse volume de investimento se possa materializar em acréscimos de qualidade, eu acho que isso será uma trajetória que ninguém terá coragem de inverter. Até direi que há um certo consenso à volta disso. Claro que depois há sempre aquela politiquice, mas eu não entro muito nisso. Nem estou aqui para me comparar nem com quem está, ou com quem esteve, nem com quem há de estar aqui a seguir. Aquilo que me move e que move este Governo, que move o Ministro de Assuntos Parlamentares que tutela esta área, com quem tenho trabalhado, com ele e com o Secretário de Estado do Desporto, nós temos de fazer aquilo que é a nossa obrigação hoje. A nossa obrigação é criar alicerces fortes para termos uma cultura desportiva no país, para termos bons resultados, para termos bons atletas, para termos bons dirigentes, para termos bons treinadores. É esse o ângulo. Evidentemente que nós também procuramos resultados e também procuramos que o novo ciclo olímpico, que já estamos a preparar, possa abrilhantar ainda mais aquilo que foi um excelente desempenho que tivemos este ano, o ano passado, em Paris. E uma última nota só para dizer que das coisas mais assinaláveis, que eu não me canso de registar, é que esta última participação olímpica, para além das medalhas, teve muitos diplomas, teve muitos resultados aos quais nós não estávamos habituados, o que dá uma panorâmica de transversalidade da aposta desportiva que me parece muito importante. Nós hoje somos competitivos como sempre fomos no atletismo, somos competitivos como sempre fomos na canoagem, sobretudo nos últimos anos, mas tivemos excelentes desempenhos no ciclismo, tivemos excelentes desempenhos até um bocadinho aquém daquilo que ainda podemos na natação, tivemos excelentes desempenhos na ginástica, tivemos uma atleta que foi finalista do all-around pela primeira vez, com um desempenho notável, ainda por cima, numa fase já final da sua carreira. Temos hoje a equipa de handball com este desempenho, somos uma referência no hóquei em patins. Curiosamente, o futebol, que é o desporto rei, não tem sido tão dado a bons resultados olímpicos, por exemplo. Portanto, às vezes, quando certas pessoas temem que haja uma excessiva atenção no futebol, depois esquecem-se que para além do futebol há toda esta dinâmica. Até no skate nós temos atletas de alta competição. Enfim, eu não estou a nomear todos, porque senão nunca mais me calo e já falo muito. Diga-me uma coisa, muito se tem falado de imigração,
A imigração é essencial para o nosso crescimento económico, é relevante também quando estão em causa direitos humanos e quase toda a gente, extremistas à parte, parece estar de acordo quanto à necessidade de uma integração rápida de quem chega ao nosso país. A linguagem universal do desporto não deve ser vista como um instrumento fundamental para o sucesso desse processo. E é. E exemplo disso é aquilo que nós também fazemos em Portugal. E, portanto, isso também é uma oportunidade que me dá de fazer o reconhecimento àqueles que estiveram cá antes de nós. Nós somos um país, efetivamente, que acolhe e integra muito bem aqueles que nos procuram, vindos de todas as geografias, desde logo dos países que falam português, mas não só. E o desporto é, objetivamente, uma área onde os valores da solidariedade, os valores da entreajuda, os valores do respeito, os valores do fair play são de tal modo, enfim, intensos que muitas vezes o desporto dá grandes exemplos e pode até contaminar e contagiar positivamente a sociedade precisamente para a cultura desses valores. Nós temos hoje, em praticamente todas as modalidades, atletas estrangeiros em Portugal. Temos muitos que até obtêm a nossa nacionalidade e que, portanto, acabam por ganhar uma afinidade tal que, inclusivamente, nos representam e representam, tem que se dizer, muitas vezes com uma entrega, uma paixão que não mostra nenhuma diferença face àqueles que aqui nascem. Portanto, o desporto, efetivamente, é uma das áreas onde o multiculturalismo e a diversidade e a cultura do respeito é mais notada e mais notória e, por via disso, cumpre também esse papel social, esse papel civilizacional que muito está hoje em cima da mesa e, sinceramente, nós em Portugal queremos uma imigração regulada, mas queremos uma imigração que dignifica a pessoa, que valoriza a pessoa, que lhe concede uma integração capaz de lhe dar a oportunidade, o instrumento para que ela possa atingir o seu objetivo. E o seu objetivo, quando vem para Portugal, é ter uma vida melhor. Quando vem para Portugal, é crescer, é criar, é deixar valor. Isto vale para quem está a trabalhar na construção civil, vale para quem está a trabalhar na restauração, como vale para quem está a trabalhar numa grande empresa tecnológica, numa grande multinacional, ou para quem está a trabalhar numa modalidade esportiva. Nós que somos um país de imigrantes, devíamos saber isso melhor que ninguém. Sem sombra de dúvidas. Muitas vezes eu tenho dito que nós temos de olhar para quem nos procura da mesma maneira que quisemos que nos olhassem quando nós procuramos outros destinos. Eu até ouso dizer, eu creio que a cultura que Portugal tem de quase 9 séculos de história, de universalidade, de abertura ao mundo, de construção de pontes entre continentes, entre territórios, entre povos, nos impõe ainda mais que nós possamos olhar para quem nos procura e aqueles que cá querem ficar, aqueles que se cá querem estabelecer, sejam considerados novos portugueses, porque foi também assim que nós, com os nossos antepassados e com alguns dos nossos contemporâneos, vimos quando eles procuraram a sua oportunidade no estrangeiro. Isto não significa perder a ligação às raízes. Eu também, ao mesmo tempo, tenho um objetivo que espero poder também ser uma das sementes que fica para o futuro, dando mais oportunidades aos nossos jovens, evitar a sua, hoje, quase massiva opção pela imigração, pela busca de uma oportunidade no estrangeiro e, ao mesmo tempo, uma outra política que é fazer retornar aqueles que já deram esse passo no passado e aqueles que, porventura, não queiram regressar, manter uma ligação com Portugal. Continuarem a vir cá, continuarem a ter cá a família, a ter cá os amigos, continuarem... Nós também temos que respeitar esses. Nós também temos muitos portugueses que emigraram e não querem depois regressar em termos definitivos e permanentes. E temos que saber lidar com isso. Ora, ao ter este pano de fundo para quem é português, nós não podemos deixar de replicar e aplicar o mesmo raciocínio a quem não é português e vem para Portugal. É exatamente esse o espírito. Tenho mais duas questões para lhe colocar. A primeira tem a ver com comunicação social.
O slogan do Washington Post é Democracy dies in darkness. A democracia morre na escuridão e é emblemático do postulado de que não há uma democracia forte com uma comunicação social fraca. Em Portugal, a crise no setor é pública e notória, o que muitas vezes impede um escrutínio sério sobre as instituições do Estado, mas, por outro lado, também abre a porta ao sensacionalismo, que é sempre amigo do extremismo e que é sempre mais barato. O que é que tem feito, o que é que pensa vir a fazer nesta matéria? Ainda acrescento já agora uma coisa que não se diz, e eu sei que é preciso ter, enfim, alguma coragem para dizer, mas eu diluei. Uma comunicação social mais vulnerável, do ponto de vista, nomeadamente financeiro, também fica mais exposta a que o poder económico possa, de todas as proveniências, incluindo das mais problemáticas, possa tomar conta de parte do aparelho comunicacional. Portanto, dito isto, o que é que se impõe aos governos, e este governo tem também um plano para a comunicação social que está em discussão pública, é, em primeiro lugar, ajudar na formação dos profissionais, não perder de vista uma cultura de exigência deontológica, formativa, forte, para termos, nomeadamente, bons jornalistas. Termos também hoje um programa, como temos, de valorização dos equipamentos dos órgãos de comunicação social. Hoje, como aliás a Bola bem sabe, porque é um exemplo também dessa evolução, hoje, com enfim, a oferta digital à qual os órgãos de comunicação social tradicionais também tiveram, e muito bem, de aderir e de desenvolver, é a obrigação do Estado dar condições para que os órgãos de comunicação social se possam financiar para poderem evoluir tecnologicamente e poder dar resposta às exigências que hoje o mercado comporta. E fazer isto implica, obviamente, ter programas de incentivo ao financiamento, incentivo fiscal. É nisso que estamos a trabalhar. Eu não tenho dúvidas que uma informação independente, séria, é a essência de um regime que verdadeiramente é democrático, que verdadeiramente faz chegar aos cidadãos uma informação fidedigna. Nós temos vários problemas hoje na comunicação social. Temos um problema de sustentabilidade financeira, temos um problema de uma guerra muito injusta com plataformas eletrónicas e digitais hoje, que muitas vezes bebem o trabalho que é pago pelos órgãos de comunicação social e depois são usufrutuários da publicidade gerada nos seus meios de comunicação. Temos a pirataria. E depois temos um outro problema. Temos a pirataria e depois temos um outro problema, que é a desinformação, as fake news, os aproveitamentos, nomeadamente de regimes políticos com vocação ditatorial, de espalhar e contaminar de uma forma quase invisível o espaço da comunicação, de maneira quase a moldar o raciocínio e até a formação da vontade política dos povos. Ora, isso é um ataque absolutamente medonho aos valores da democracia. Há gerações que estão hoje a crescer sob um jugo de afunilamento de pensamento de que nós nem sequer nos apercebemos e que está aí. Houve agora um caso que foi mais notado com as eleições presidenciais na Roménia, que acabaram por ser anuladas, e acabaram por ser anuladas precisamente pela chamada guerra híbrida, pelas campanhas de desinformação que foram projetadas do exterior para dentro do território e que acabaram por ser decisivas na adulteração da vontade do povo e, portanto, os órgãos constitucionais acabaram por anular esse ato eleitoral e de promover agora a sua realização de novo. Portanto, nós temos de garantir, enquanto agentes das políticas públicas, a sustentabilidade do setor, com, enfim, a valorização daqueles que também conseguem ter mercado, porque também não vale a pena, nós não teremos um bom sistema se os órgãos de comunicação social forem financiados, e nomeadamente financiados exclusivamente pelo Estado. Isso não é um sistema que também cria uma dependência que não é salutar na democracia. Portanto, o que nós temos é que criar instrumentos que deem mais sustentabilidade e depois ter regimes legais. É uma questão com a qual nós estamos hoje muito preocupados a nível nacional, mas também a nível europeu. Temos falado nisso já
nas reuniões até do Conselho Europeu, e a Europa terá de, muito rapidamente, encontrar um edifício legislativo que não seja complexo, como também é a sua característica, seja sobretudo muito direto e que possa pôr cobro a esta invasão de um território que, uma vez adulterado, provoca efetivamente desequilíbrios sociais imensos. Última questão. O mundo há 50 anos era fácil de perceber. Havia uns e havia outros, separados pela cortina de ferro, havia um muro de Berlim simbólico no meio. O terceiro mundo ainda não tinha muito peso nas grandes decisões. Hoje é tudo mais complexo e incerto. Há um novo czarismo na Rússia, há uma incógnita na Casa Branca, há uma China que se tornou um player economicamente e politicamente de primeiríssimo plano, e uma União Europeia que teve o Brexit e que depois disso nem sempre fala a uma só voz. Quais é que são as suas expectativas quanto ao futuro, se é possível, perante tantas variáveis, conseguir cenarizar tudo isto com uma percentagem razoável de acerto? Sim, é assim, a questão está muito bem colocada e já comporta, o eixo principal do raciocínio. Nós hoje temos uma Europa que efetivamente não funciona à mesma velocidade que os blocos políticos e blocos comerciais com os quais se relaciona. E que fez notar, são os Estados Unidos da América, é a China, mas nós podemos acrescentar, e também a Rússia, com certeza, mas a Índia, o Brasil, o Sudeste Asiático. Quer dizer, temos muitos polos espalhados pelo globo que têm condições políticas e financeiras e demográficas diferentes das nossas. E a Europa está numa encruzilhada porque, efetivamente, é ainda o espaço no mundo onde os valores da dignidade das pessoas, da cultura da democracia e do Estado social, portanto, da proteção social das pessoas, talvez seja mais desenvolvida, mas nós temos um problema de sustentabilidade financeira, de sustentabilidade económica e de sustentabilidade demográfica. Para isso, o que é que nós temos de fazer? Nós temos, como aliás a sua questão coloca, e muito bem, nós temos de ser mais rápidos, ser mais ágeis e não mostrarmos fraqueza. E a fraqueza que nós temos mostrado na Europa é a diversidade da opinião no sentido menos positivo, porque nós termos uma opinião diversa é natural. Nós não conseguirmos consensualizar, nomeadamente na União Europeia há 27, mas até numa Europa mais alargada, nós hoje temos um órgão que é a Comunidade Política Europeia, que depois junta outros países, como o Reino Unido, que está hoje fora da União Europeia, como a Turquia. Enfim, nós temos de ter a capacidade de ser rápidos a decidir e, nomeadamente do ponto de vista comercial, sermos competitivos. Para isso, nós não podemos ficar para trás em tecnologias como a inteligência artificial, e estamos a ficar, porque quer os Estados Unidos, quer a China estão mais avançados que a Europa. Nós não podemos ter regras de regulação que são até muito bem intencionadas, mas são objetivamente uma perda de competitividade face às outras geografias, e falo das regras ambientais, falo das regras de saúde pública. Quer com isto dizer que nós queremos retroceder? Não, nós não queremos retroceder, mas nós temos de nos adaptar e fazer uma calibragem das exigências que temos para com os nossos cidadãos e com os nossos agentes económicos, e que nos coloca depois numa situação impraticável, que é, noutras geografias onde se produzem as mesmas coisas, sem as mesmas regras e sem a mesma complexidade, chega-se ao mercado com um preço muito mais acessível e, portanto, ganha-se a competição do mercado. Ora, sendo a Europa, ainda por cima, uma economia muito bem aberta, isso traz o problema de nós termos menos possibilidade de exportar e, ao mesmo tempo, sermos invadidos com importação. Eu não defendo proteccionismo como solução, defendo menos regras, menos regulação, menos complexidade, mais simplificação, menos burocracia e mais capacidade de investigação. A Europa tem de o fazer a uma só voz e tem de aproveitar. Eu tenho dado um exemplo, e aqui, apesar de estar num órgão de comunicação social eminentemente desportivo, acho que os portugueses têm que pensar também nisto, porque nós temos que pensar à escala europeia. Nós somos europeus e a Europa não é uma coisa que está lá, nós também decidimos na Europa. Eu tenho instado os meus colegas na Europa, por exemplo, a porem em prática o acordo que a Presidente da Comissão celebrou em nosso nome com os países do Mercosul, da América do Sul. É um acordo
que abre uma janela de um mercado superior a 700 milhões de pessoas. É um acordo que vai permitir precisamente que nós possamos ter regras mais equilibradas nos sistemas produtivos da Europa e também da América do Sul e que possamos ter menos barreiras alfandegárias, portanto, uma maior reciprocidade das taxas alfandegárias, porque hoje o que acontece é que nós temos taxas baixas quando importamos produtos da América do Sul e temos muitas taxas altas quando queremos para lá exportar e, portanto, o mercado fica bloqueado. Ora, a Europa são 27 países, andou 25 anos a discutir este acordo comercial e agora está a hesitar no que diz respeito a ter uma maioria que possa viabilizar a execução deste acordo. Ora, se nós não conseguirmos agora concretizar um acordo que procurámos durante 25 anos, se cada um dos países da Europa estiver a olhar para o seu próprio umbigo e para o seu problema, o microproblema muitas vezes, e inviabilizar um passo destes, nós estamos simultaneamente a prejudicar a nossa economia e, por via disso, os nossos cidadãos, e ao mesmo tempo a dar ao mundo um sinal de fraqueza. Se nós não somos capazes sequer de implementar uma coisa que já demos o acordo, nós seremos capazes de fazer o quê a 27? De ter uma política de defesa e de segurança comum, de ter um mercado interno a funcionar com verdadeira igualdade de oportunidades, onde um francês, um alemão ou um português que seja um pequeno ou médio empresário tem as mesmas condições para se financiar, paga as mesmas taxas de juro. Enfim, é isto que eu sei que é um bocadinho, talvez, fora aqui do âmbito que nos traz a esta conversa, mas que, através do desporto, nós também podemos promover estas discussões. Promover... O desporto, já agora, o desporto também tem esta nuance. O desporto é verdadeiramente um palco de igualdade. É um palco maior de meritocracia, onde cada um tem as mesmas armas e, portanto, tem de procurar o melhor desempenho, tem que treinar, tem que lutar, tem que perseverar, tem que sofrer para ganhar. Não há ninguém que ganhe sem sofrer. E na vida dos países também é a mesma coisa. Nós temos de sofrer e num projeto comum como é a Europa, nós temos de saber sofrer uns com os outros para ganharmos todos. Muito obrigado. Não lhe vou perguntar qual é o seu handicap nem qual é a próxima vez que vai jogar golfe. Tenho a expectativa, porque já não faço há várias semanas, de no próximo fim de semana ter essa oportunidade. Quanto ao resultado, é melhor não colocar agora essa discussão, porque o treino tem sido muito pouco. Sim, Primeiro-Ministro, falta treino. Foi um prazer, foi um gosto, enorme. Creio que foi extremamente esclarecedor. Nós voltaremos com o nosso espaço de entrevista numa outra altura. Hoje fica esta conversa absolutamente fantástica com o Dr. Luís Montenegro. Muitos parabéns e felicidades. Muito obrigado.